Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tendes a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas se Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas se eles tornaram a gritar: Crucificam! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas se ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo:
A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, Este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos à Semana Santa. Fizemos este percurso sendo acompanhados, instruídos pelo tempo quaresmal, que sempre nos leva a refletir sobre a prática da abstinência, da caridade, da oração. Nós estamos, portanto, tendo a oportunidade de, com esta celebração, abrir esta semana, mas não esquecendo o caminho que nos trouxe aqui. Até porque esta celebração tão especial se divide em 2 momentos, que nós já participamos inclusive. A primeira parte com o Evangelho da entrada de Jesus triunfante em Jerusalém. Até chegar em Jerusalém, Jesus viveu o seu momento de preparação para os momentos de sua paixão, morte e ressurreição. Até chegar em Jerusalém, para vivenciar todas estas realidades, Jesus nos ensinou também a passar pelo deserto, a vencer as tentações, a olhar para o pecado e se desviar dele, a tirar a mancha do mal do nosso coração. Todos os domingos da quaresma, todo o tempo quaresmal, é uma tentativa de nos preparar para o momento que chegamos agora, a Semana Santa. A entrada de Jesus em Jerusalém também deve ser para nós uma reflexão. Nos preparamos até aqui? Como está o nosso coração? Será que vamos vivenciar mais uma Semana Santa como uma qualquer? Já sabemos que ela não será, porque estamos vivendo um tempo extraordinário, um tempo diferente. Ainda mais de forma triste nesse contexto desse extraordinário, porque ainda estamos vivendo momentos tão duros.
e piores do que o ano passado. Outro dia, ou melhor, antes de vir para cá, eu estava escutando um padre amigo numa pregação, e ele dizia que se unia aos padres como ele, que mais um ano estaria celebrando as maiores festas da sua fé sem o povo de Deus. Não é desejo de nenhum padre celebrar a Eucaristia sozinho, por mais que a igreja lhe dê essa opção de missa sem povo. Não é desejo de nenhum servo de Deus, certamente como você que está em casa, participar da celebração assim. Mas a gente poderia nos perguntar, ao invés de reclamar, o que estamos aprendendo com tudo isso? Como fizemos esse tempo quaresmal e como está sendo a nossa entrada na Jerusalém? Como está o nosso coração? Fiz essa pergunta há pouco. De um ano para cá, muitas coisas aconteceram. Tivemos tempos de esperança muito fortes, e ainda temos. Mas quando a gente olha para a história dos tempos atuais, a gente vê que muitos cristãos fizeram como Pedro, que não aparece no Evangelho de hoje, no sentido da sua fé. Pedro abandonou a Cristo, negou a Cristo, e quem abandona a Cristo não entra triunfante em Jerusalém, se esconde com vergonha dele. Igual Adão e Eva, quando no paraíso, na criação, pecaram, se esconderam, não tiveram mais a coragem de olhar para Deus, de se mostrar, porque a vergonha era tamanha pelo desastre que fizeram. Quem abandona a Deus, quem abandona a sua fé, quem não consegue viver uma experiência de fé, mesmo que no esforço da vida, não entra em Jerusalém, fica por fora, porque abandonou ao Senhor seu Deus. E se não entra em Jerusalém, que dirá na sexta-feira da paixão? O grupo se reduz ainda mais. Vamos vivenciar isso na sexta-feira. O grupo se reduz, porque a glória que começa triunfante se plenifica na cruz. Mas quem não entende os mistérios dessa paixão não persevera, desiste, nega como Pedro, trai como Judas, se esconde como os outros. Só permanece o amor em Maria Santíssima e em João, e naqueles poucos que ali estavam, poucas pessoas. A entrar na Jerusalém celeste, portanto, meus irmãos, essa entrada de Jesus que sempre fugiu dos holofotes. Alguém poderia perguntar se Jesus todo o tempo estava fugindo, não queria que seu nome fosse publicado, ele queria fazer o que fez sem fazer as coisas apoteóticas como queriam fazer. Por que é que Jesus deixou entrar triunfante em Jerusalém? Mesmo com símbolos de humildade. Eu dizia essa semana, o jumentinho nunca foi um exemplo de ostentação, como ainda não é. É um exemplo de humildade. E Jesus entrou não num cavalo real, não em carruagem dourada, não com soldados para defendê-lo. Jesus entrou com Ele mesmo. Ele é. E quando a gente consegue entender isso, vai entender que os homens
usam adornos para mostrar aquilo que não são, aquilo que não é. Às vezes uma falsidade e uma inverdade. Cristo entra na humildade pela humildade porque Ele mostra quem Ele é. E só isso basta. Para tentar dizer a vocês isso. Quando a coisa é bela, não precisa de adorno. Já é. Mas quando não, se ajeita de uma forma que parece ficar melhor. Cristo é a beleza sem comparação. Por isso que não precisava, Ele é. E aquela entrada em Jerusalém vai ser exatamente unida à glória da cruz e posteriormente da ressurreição. É um processo que se faz. Tinha que ser em Jerusalém. Jesus entra naquela cidade porque era ali que ele devia morrer. Era ali que ele deveria ressuscitar. No berço da fé, no lugar santo. Era lá. Por isso que ele foi para lá. Ele subiu até Jerusalém. Se preparou para viver estes mistérios. A liturgia do Domingo de Ramos é tão profunda que a gente vai depois para o Evangelho da Paixão do Senhor. As duas leituras de hoje, tanto a entrada de Jerusalém como o Evangelho, é tirado da catequese de São Marcos. São Marcos, ele é muito objetivo, traz alguns detalhes específicos, mas a paixão é evidenciada, até porque a forma mais breve foi hoje proclamada, mas é evidenciada exatamente para que a gente possa acreditar no fundamento da nossa fé. Marcos o tempo todo quer nos mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus hoje? Jesus é o servo sofredor que Isaías apresentou na primeira leitura de hoje. O servo sofredor vai passar por tudo, vai sofrer açoites, vai sofrer a traição, vai sofrer a morte, mas chegará a realidade da plenificação da ressurreição. Hoje, este sentimento do servo sofredor se une a tantos que ainda sofrem por tantas dores sociais no mundo, por tanta realidade de egoísmo presente em muitos momentos da vida. Eu falo isso não pensando lá fora, eu falo isso pensando mais perto. Estamos o tempo todo utilizando-se de argumentos egoístas, centralizadores. Estamos o tempo todo defendendo coisas e não projetos coletivos, defendendo os nossos e não o todo, como Jesus deixou como exemplo, morrer e ressuscitar por todos, sofrer por todos nós, como nos mostra a própria segunda leitura. Se tornou igual a nós em tudo, exceto no pecado. Hoje este servo sofredor que entrou em Jerusalém e agora passa pelo sofrimento, nos deixa refletir sobre as dores de quem passa pelo momento como esse agora, de termos como ontem mais de 3.000 pessoas que morreram num país por falta, não sei, morreram em decorrência desta doença. Depois de mais de um ano, talvez a gente, como eu dizia lá atrás, só vá perceber a gravidade disso quando a gente perceber, infelizmente, alguém mais perto. Mas a gente às vezes não aprende com isso. Não aprende. A gente se une às mais de 300.000 famílias no Brasil que já perderam os seus. Aos mais de 100, não sei como está hoje, dos que no estado esperam um leito de UTI.
aos que estão se recuperando em casa. Mas nós nos unimos a estes servos sofredores, que estão também nas linhas de frente, nos hospitais, os que fazem da sua atividade um dom, mesmo que tenham aqueles que infelizmente, como a gente vê na televisão, se utiliza da maldade para disfarçar que está colocando imunizante numa pessoa e não está. Esta é a realidade mais triste da humanidade. Num momento como esse, utilizar-se da mentira e da farsa. Nós nos unimos às dores dos servos sofredores, que hoje mais do que nunca não têm o que comer em casa. Jesus se uniu a nós na cruz por estes. Nós nos unimos aos servos sofredores, os que são vítimas da violência, de um país que, mesmo sendo cristão, como se diz, é tão violento, desde os que são explicitamente violentos, aos que são violentos em casa, com sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, a violência das palavras, a violência do enfrentamento, a violência do desrespeito. Quantos são servos sofredores em relação a estes sofrimentos? No entanto, temos esperança. Jesus entra triunfante, sofre a paixão, mas nos deixa os sinais da ressurreição. Deus não nos deixa órfãos. Por mais que o próprio Salmo, como no alto da cruz, Jesus também repete: meu Deus, por que me abandonaste? Este abandono de Deus não é o abandono de deixar de lado, ou de esquecer, ou de desistir, não. Não. Deus não nos abandona. O abandono da cruz, a gente pode tratar disso na sexta-feira, é diferente. Tem outra configuração. Meu Deus, por que me abandonaste? Meus irmãos, tenhamos coragem. Vamos seguir. Nos unamos aos mistérios desta Semana Santa. Eu conclamo a todos, todos nós, a não passarmos de vez nesta semana. Entramos com Cristo em Jerusalém. Vivemos com Ele a paixão. Nos deixemos envolver pelos mistérios da quinta-feira. A entrega preparada no santo sacrifício da Eucaristia, presença real permanente de Deus. Fazei isto em memória de mim. Depois, sofrendo as paixões, a sua paixão de cruz, as suas dores, descendo até a mansão dos mortos, é uma experiência profunda a Sexta-feira Santa. Jesus vai lá, e ali, eu estou falando nesse sinal de para baixo, porque é onde a gente entende mais ou menos o que eu estou dizendo. Ele vai até a mansão dos mortos, e vocês vão ver o que acontece. Na sexta-feira eu digo alguma coisa sobre isso, se Deus quiser. Depois, no sábado, os sinais da ressurreição. O túmulo, ele não está mais lá. Que vai nos levar, o sábado, a maior de todas as celebrações, às alegrias do domingo da ressurreição. Ele ressuscitou. Então, vamos caminhar. E tenho plena consciência de que no domingo da ressurreição, no tempo pascal, teremos muito a agradecer, porque o Senhor não nos abandonou.